Hoje trago para vocês uma história emocionante e cheia de reviravoltas para compartilhar. É uma história familiar de amor e luta que nos faz refletir sobre o verdadeiro significado do cuidado e da dedicação aos nossos entes queridos. Convido você a mergulhar nesta envolvente narrativa e se emocionar com as lições que ela nos traz. Inscreva-se agora e não perca nenhum episódio dessa fascinante jornada. Quando Fernanda se separou, ela teve que voltar para a casa de sua mãe. No entanto, desta vez, não estava sozinha, mas acompanhada por sua filha Bianca, de 1 ano e meio. A mãe de Fernanda, chamada Bruna, há muito se arrependia de sua filha não ter pensado bem na escolha do marido. Eu te disse que não gostava dele, e agora você vai depender de mim com o bebê. Seu marido é tão astuto. Ele fugiu e não deixou nada para você. Você deveria saber. Fernanda, enfurecida, apenas suspirou baixinho e tentou se justificar, convencendo a mãe de que não seria um fardo para ela pelo resto da vida. Ela só precisaria de algum tempo até que sua filha fosse para o jardim de infância, e então ela poderia trabalhar e resolver tudo para entrar com uma ação judicial. Eu precisaria de dinheiro para um advogado, e honestamente não tínhamos nada em comum. Você sabe que estávamos alugando um apartamento. Seria inútil, mas não importa, eu posso sobreviver sem ele. Deus julgue, porém. Bruna não se acalmou tão facilmente. Até você conseguir um emprego, terei que apoiar você e a Bianca também. Meu Deus, eu estou tão cansada, que tudo cai em cima de mim e da sua avó. Quando poderei descansar um pouco? Na verdade, a avó não incomodava tanto a Bruna, ela era uma pessoa idosa, mas ainda conseguia cuidar de si mesma, cozinhar para si mesma e manter a casa. Embora não tenha sido uma tarefa fácil, a avó só pedia para a filha comprar comida e remédios, mas até isso irritava a Bruna. O nome da avó era Rose, e ela foi a única pessoa que apoiou Fernanda após o divórcio do marido. A irmã mais velha de Fernanda, chamada Amanda, a criticou e disse que ela deveria ter escolhido um homem rico. No entanto, a avó confortou Fernanda, dizendo: "Está tudo bem, minha querida neta. Todos nós cometemos erros. O amor é algo imprevisível em termos do rumo que nossa vida tomará." Você acha que é a única? Não, há muitas pessoas na mesma situação. Sua mãe cometeu tantos erros na juventude, antes de conhecer seu pai. Eu a aconselhei e a repreendi, mas foi tudo em vão. Agora ela está lhe ensinando lições, mas ela também cometeu seus próprios erros. E o mais importante, olha a alegria que você tem. Bianca é uma fonte de felicidade. Você pode dizer que errou? De jeito nenhum. A avó adorou quando Fernanda e Bianca a visitaram enquanto Fernanda arrumava a casa. Ela brincava com a menininha à noite, e Fernanda e a avó tomavam chá com geleia de morango e conversavam sobre diversos assuntos. Fernanda nunca esteve tão próxima da mãe. No entanto, a avó acabou contraindo pneumonia. Bruna inicialmente visitava a mãe regularmente, mas depois Fernanda se ofereceu para ajudar, principalmente porque ela tinha muito tempo livre e a caminhada de 30 minutos até a casa de Rose era uma chance para Bianca aproveitar o ar livre. Bruna estava feliz porque estava exausta com as visitas diárias à mãe doente, que agora precisava de cuidados especiais. Rose ficava mais feliz com as visitas de Fernanda, pois Bruna constantemente gritava e se comportava mal com ela. Por cerca de 1 mês, Fernanda visitava sua avó todas as vezes, especialmente em dias de mau tempo. Dias em que Fernanda pedia para a irmã levá-la e Bianca no carro, mas Amanda sempre recusava, dizendo que não tinha tempo, que o namorado estava esperando por ela, ou que a manicure ainda não havia terminado, entre outras desculpas. Resumindo, Amanda tinha certeza de que nada aconteceria com a vovó se ela ficasse sozinha por um dia. De qualquer forma, a vovó se recuperou, e as coisas voltaram ao normal, exceto que agora Fernanda era a única que visitava a vovó.
Sua mãe e sua irmã silenciosamente transferiram essa responsabilidade para Fernanda. Embora para ela não fosse uma obrigação, e sim um gesto de carinho e amor pela família, e depois, infelizmente, Rose sofreu uma queda e fraturou o colo do fêmur. Ela ficou algumas semanas no hospital e depois teve alta, recebendo a prescrição de repouso absoluto, pois a fratura estava cicatrizando lentamente. Quando levaram Rose de volta para casa, surgiu a dúvida de quem cuidaria dela. Fernanda queria levar a avó para a casa da mãe, mas Bruna e Amanda se opuseram veementemente. Disseram que não iam cuidar dela e que já tinham passado por muita dificuldade para cuidar de Rose durante a pneumonia. A irmã de Fernanda insistiu que só tinham 3 quartos e não havia espaço para acomodar a avó. Fernanda olhou para a mãe dela, confusa, e depois para a irmã, e depois disse com tristeza: eles querem deixá-la em paz, o que há de errado? Ela está acamada, podemos levar a mãe dela. Se você se preocupa tanto com ela, então vá morar com ela. Acho que é uma ótima ideia. Você não trabalhar e ficar em casa. Pelo menos você fará algo útil. Você cuidará da vovó e não terá que ir e vir, proclamou Amanda alegremente. E, em geral, se você não concordar, eu vou mandar minha mãe para uma casa de repouso. Tem médicos e enfermeiras que vão cuidar dela muito melhor do que nós, acrescentou Bruna, olhando intensamente para Fernanda. Claramente, Fernanda não poderia permitir que isso acontecesse e concordou com a mudança, para a grande satisfação de Amanda e Bruna. Quando a avó descobriu que Fernanda e Bianca estavam morando juntas, ela chorou. No entanto, Fernanda imediatamente tentou tranquilizá-la. Estamos todos muito preocupados e vamos cuidar de você, mamãe. Queria que você fosse morar com ela, mas acho que você ficará mais confortável em sua própria casa. É por isso que me ofereci para vir morar com você. Então, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Fernanda mentiu sobre a mãe porque queria que a avó sentisse que não só ela, mas Rose se importava com tudo. Ela conhecia muito bem a filha e tinha certeza de que Fernanda não estava falando a verdade para não preocupá-la. Então, Fernanda e Bianca passaram a morar na casa da avó. Fernanda era mais feliz lá do que na casa da mãe, onde ninguém a repreendia por não conseguir organizar a vida pessoal. Uma vez por mês, Bruna visitava a mãe, mas Amanda não apareceu porque estava ocupada com sua vida pessoal. Com o tempo, o atrito foi se recuperando gradativamente, e ela conseguiu se movimentar lentamente pela casa. Fernanda já havia encontrado uma creche para Bianca e começou a procurar emprego. No entanto, a adversidade bateu na porta mais uma vez. Rose teve um derrame repentino. Felizmente, ela recebeu os primeiros socorros a tempo e sobreviveu consciente com a memória intacta. Mas suas mãos tremiam muito, e era difícil para ela andar corretamente. Agora ela precisava de ajuda mais do que nunca, e Fernanda ligou para sua mãe. Mãe, a situação é desesperadora. Precisamos trazer a avó para nossa casa. Tenho que trabalhar e não posso ficar com ela o tempo todo. Tem sempre alguém na sua casa. Para que todos possamos cuidar dela juntos e fazer dar certo. Por mais que a mãe dela tenha reagido negativamente à sugestão, não, isso não vai acontecer. Se você for trabalhar, deixe esperar por você em casa. E, para ser sincero, por que você precisa trabalhar agora? Fique com ela, viva com sua mesada perdida. Depois de uma resposta tão abrupta, a mãe dela desligou o telefone, e Fernanda não aguentou e começou a chorar. Ela não entendeu por que a avó estava sendo tão maltratada. Quando finalmente se acalmou, Fernanda olhou para o quarto da avó. Ela pensou que a senhora estava dormindo, mas a avó estava acordada e disse: "Eu sinto muito que você tenha que cuidar de mim. Eu sei que sou um fardo para todos, e ninguém além de você precisa." Fernanda tentou explicar que todos a amavam e que ela estava apenas procurando uma solução melhor para que todos ficassem confortáveis e felizes.
Antes que ela pudesse terminar, a avó a interrompeu com a mão trêmula. Eu ouvi você conversando com sua mãe. Eu estava acordada. Mas também sei muito bem como ela é, sua mãe. Mesmo sem isso, nunca se importou em ajudar os outros, sempre pensando só em si mesma. Sei perfeitamente que ela não me suporta e não fará nada para facilitar minha vida. Você é o único que me trata com tanto carinho e amor, e isso me deixa feliz. Fernanda ficou sem saber o que responder e simplesmente acariciou a mão trêmula e enrugada da avó. Depois de alguns minutos, a velha lhe disse que não permitiria que Fernanda ficasse indefesa após sua morte. Ela faria todo o possível para não depender de sua mãe e dela. Irmã pela manhã. Em seguida, a avó pediu para Fernanda chamar um cartório, porque você não precisa se preocupar com isso agora. Eu vou ficar bem, mãe, e a Amanda nunca vai me contar. Eles vão me deixar em apuros. Tenho certeza que eles nunca fariam nada de mal comigo, querido. Você vai verificar isso quando eu partir. Não terei paz no outro mundo se não resolver tudo. Agora faça o que eu te peço, e assim minha alma ficará em paz. Fernanda atendeu ao pedido de sua avó. Ela estava disposta a tudo para não ficar inquieta. 2 meses depois, sua avó morreu, e então aconteceram coisas que ela e Bianca nunca imaginaram. Assim que a família enterrou a velha, Bruna imediatamente perguntou sobre o testamento, e começaram as brigas e os escândalos. Agora Bruna e Amanda tiveram tempo de sobra para ir na casa do atrito e fazer escândalo. Vocês acham que vou deixar vocês ficarem com tudo? Eu também tenho direito à herança, e contava com isso. Amanda torceu as mãos de raiva impotente. Fernanda recuperou o juízo. Somos uma família. Não deveria saber que isso foi feito para ser justo. A herança da minha mãe deveria ter sido minha, e eu teria dividido como quisesse. Diga-me, como você conseguiu manipular tudo isso? Você a aterrorizou até forçá-la a sair de casa? Ou talvez não tenha feito mais do que difamar Amanda e eu, Bruna disse insatisfeita. Fernanda ficou chocada com o que ouviu da irmã e da mãe. Que vergonha para as duas. Você sabe muito bem que eu queria que todos nós cuidássemos da vovó juntos. Se você e a mãe viessem com mais frequência e não só por 5 minutos, você saberia que eu sempre falei bem de você e sempre te defendi. Mas a vovó não era cega, e ela percebeu perfeitamente que vocês dois não se importavam com ela. E agora você está me acusando de algo terrível. Amanda finalmente perdeu a paciência e interrompeu Fernando. Claro, quem devemos culpar mais? Aqui você está sentado com nossa avó fingindo ser Papai Noel. Você nem precisou falar mal de nós, dava para ver pelo seu olhar. Talvez ela tivesse problemas mentais, e você se aproveitou disso. Temos que verificar se tudo isso é legal. Talvez ela realmente fosse contra isso, mas você a obrigou a fazer isso. Afinal, ela sabia que tinha outra neta e uma filha. Tenho certeza que não. Ela poderia ter esquecido de nós, é tudo culpa sua. Fernanda de repente se acalmou, percebendo que qualquer palavra que ela dissesse seria distorcida. Sua irmã e sua mãe estavam contra ela, e ela nunca poderia provar para elas que era tudo culpa da vovó. Mas me diga, Amanda, como ela pôde se lembrar de você se você nunca a visitou nem por 5 minutos? Você estava sempre ocupado com seus intermináveis assuntos pessoais. E só agora você pode deixá-los de lado para vir fazer barulho. Você não entende que a vovó nos amou, tudo ela apenas decidiu que eu precisava mais do que você e fez o que ela considerava importante e necessário. Bruna franziu a testa. Sim, posso ver o quanto ela nos amou, parece que fez de tudo para nos incomodar. Escute, vamos consertar, vamos vender a casa e dividir o dinheiro entre nós 3. Acho que é a melhor opção. Fernanda poderia ter pensado nisso, proposta,
mas ela tinha filha para cuidar. Sim, mãe, eu vou fazer o que é certo, mas só o que é certo para mim e para Bianca, e não para você. Ninguém nesse mundo precisava de mim e da minha filha, só minha avó se importava comigo. E agora, graças a ela, tenho uma casa onde serei sempre o dono, e ninguém poderá dizer que estou vivendo às custas de alguém, que sou um idiota inútil. Não vou vender esta casa, ela vai continuar sendo a nossa casa, a da minha filha e eu. O tempo passou, Bruna tentou desafiar o testamento, mas não teve sucesso. Não conseguiu provar que ela também cuidava da mãe, já que todas as testemunhas confirmaram que Fernanda era a única que sempre esteve ao lado da velha, cuidando dela. Após o julgamento, sua mãe e sua irmã pararam de se comunicar com Fernanda, considerando-a uma traidora malvada. Fernanda não se arrependeu, apenas ficou triste pelo fato de sua mãe e irmã terem se tornado tão cruéis e gananciosas. Talvez um dia a mãe delas precisasse de ajuda, e por algum motivo, Fernanda tinha certeza de que era improvável que Amanda cuidasse dela. Talvez então ela perceberia o que significava ficar sozinha, sem apoio. E assim chegamos ao final dessa história cativante e cheia de emoções e aprendizados. Fernanda enfrentou grandes desafios, superou conflitos familiares e permaneceu firme no compromisso de cuidar de sua avó com amor e dedicação. Inscreva-se agora e acompanhe as novas e emocionantes histórias que apresentaremos aqui no canal Histórias na Vida. Não perca esta oportunidade de se conectar com as experiências que moldam nossa jornada até a próxima história de Histórias na Vida.